tudo bom com vocês? Estou aqui novamente, mais uma vez, para falar com vocês sobre história. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal. Clica nos sininhos, ative nossas notificações, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a independência do país, ou seja, independência do Brasil, né? Independência do Brasil. Será que nós somos independentes mesmo, né? Vamos falar sobre a independência do Brasil. Então, gente, olha aqui. Antes da gente falar propriamente do processo de independência, né? Como é que foi, né? Dom Pedro gritando, independência ou morte? Vamos falar sobre como é que era o país, né? No século XVIII, gente, qual que era a característica desse país? Você tinha a maioria da população vivendo no litoral, certo? No interior você tinha algumas cidades, algumas vilas que viviam, que eram muito distantes uma das outras. Acabava que parecia ser muito mais fácil eles comercializarem, né, com Portugal do que comercializar entre as capitanias, tá? Então, assim, era muito isolada uma cidade da outra. Estima-se que a população brasileira era composta por cerca de 3 milhões de pessoas, que dividia-se em brancos, cerca de 1 milhão, negros, cerca de 1 milhão e 600 mil, indígenas e mestiços, cerca de 650 mil, ou seja, total de 3 milhões e 250 mil pessoas, tá? E aí você tinha uma sociedade dividida basicamente em dois grupos, tá? Que grupos eram esses? Os colonizadores, que eram compostos por reinóis, que eram as pessoas nascidas no Reino de Portugal, que eram aqueles que ocupavam os cargos da administração, né? Os funcionários, os altos funcionários da coroa portuguesa, desembargadores, oficiais militares, bispos, arcebispos, governador de capitanias, entre outros, né? Quem ocupava um cargo importante na administração era também chamado de reinol. E do outro lado você tinha quem? Os colonizados, isso mesmo, né? Que era um grupo composto por escravizados, negros, indígenas, mestiços, brancos pobres, que correspondia a cerca de 80% da população, ou seja, a grande maioria da população estava lá na ala dos colonizados, ok? E além desses que eu já falei, você tinha aqueles que eram senhores de engenho, né? Você tinha os senhores de engenho, você tinha proprietários de minas, pecuaristas, donos de charqueadas, né? Ou seja, aqueles que se dedicavam à produção agrícola, tá? E muitas vezes, gente, esses colonos, eles se sentiam prejudicados pela interferência da coroa portuguesa aqui no Brasil, porque você não podia ter manufaturas, você não podia ter casas de fundição, produzir tecidos finos aqui no Brasil. Eles tinham também o monopólio sobre a exploração do sal, tabaco e diamantes, ou seja, isso prejudicava, né? Porque as colônias, elas não podiam ter muitas vezes manufatura, então você não podia produzir produtos no país. Isso gera essa característica de atraso nos processos de industrialização nas colônias. E por causa disso, você vai ter algumas revoltas, né, algumas conjurações no Brasil por causa desses aspectos dessa dominação colonial, tá bom? Vamos lá. Dentre as revoltas, eu posso citar a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a revolta de Vila Rica. E dentre as conjurações, você tem a conjuração mineira e a conjuração baiana, tá? E eu vou falar sobre cada uma delas, cada uma dessas revoltas e conjurações. Se mantenha firme aí no vídeo. Primeiro que eu vou falar vai ser sobre a conjuração mineira, tá? Gente, foram descobertos jazidos de ouro em Minas Gerais, né? Que antes era chamado de Minas de Ouro, né? Os portugueses falavam Minas de Ouro. E aí, eles começaram a explorar essas jazidas.
Só que você sabe que mina de ouro, né, é assim. Você começa a explorar. Chega um momento que essas jazidas, elas se esgotam. E aí, a partir do século XVIII, essas jazidas, elas começaram a esgotar. E quem explorava ouro tinha a obrigação de pagar o famoso quinto, né? Que era retirar 20% daquilo que era explorado e entregar para a coroa portuguesa lá nas casas de fundição. As casas de fundição que eram da coroa portuguesa, tá? Você não podia ter fundição fora disso, tá? Então a coroa portuguesa ela controlava. O cara levava o ouro lá, o ouro ele era derretido, ele era selado e retirava-se o quinto, ou seja, o ouro era quintado, tá? Então, chegou um momento que a produção do ouro ela começou a diminuir. E a coroa portuguesa falava que o povo estava contrabandeando. Ah, vocês estão contrabandeando ouro, vocês não estão querendo pagar, esse negócio que o ouro tá acabando é mentira, né? E começou a fazer pressão em cima desses caras para eles pagarem. Chegando, não tô falando que não tinha contrabando não, gente, porque vocês sabem como é que é o negócio, né? Sempre tem um que dá esperto. Mas chegou um ponto que a coroa portuguesa anunciou que ia fazer uma derrama. O que é derrama, gente? Derrama é uma cobrança forçada de impostos, tá? Olha, nós vamos na sua casa, nós vamos pegar todos os seus bens, nós vamos pegar sua prataria, nós vamos pegar suas roupas de luxo, tudo que tiver valor nós vamos pegar. Nós vamos pegar gado, nós vamos pegar galinha, nós vamos pegar porco. Ou seja, gente, pegava os bens da pessoa para pagar os impostos que estavam atrasados. E aí os colonos ficaram como? Ficaram revoltados, ó. Cara, não vai pegar minhas coisas, não? Não vai pegar minhas coisas. Não vou deixar. E aí um grupo começou a organizar uma rebelião, tá? Olha, nós vamos reagir. Isso não vai ficar assim, não. E aí, gente, esse movimento que foi chamado de conjuração ou Inconfidência Mineira, né? Você pode usar o termo que você quiser, achar melhor, mais bonitinho, tá? E aí, entre os inconfidentes estavam o Cláudio Manuel da Costa, que era um minerador e poeta, o Tomás Antônio Gonzaga, que era um poeta e magistrado, ou seja, juiz, tá? Você tinha o Carlos Correia de Toledo, que era um padre e minerador. Você tinha um carinha também chamado Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. O apelidinho dele era Tiradentes, tá? Por que Tiradentes? Porque esse cara, gente, ele atuou, apesar dele ser um alferes, ou seja, um militar, ele, durante a vida dele, ele atuou como um boticário, tá? O que é o boticário? O boticário, gente, era um dentista prático. Ele não tinha formado em odontologia, mas ele exercia a prática de, olha, tô com dor de dente, preciso tirar o dente. E lá, arrancava o dente com o boticão, aquele alicatinho de arrancar dente, tá? Por isso, recebeu o apelido de Tiradentes, que eles tiravam os dentes podres das pessoas. De acordo com alguns historiadores, esse movimento ele foi influenciado pelo ideário iluminista. Isso mesmo, gente, aquele que eu tenho falado em quase todos os vídeos, né? Revolução Francesa, Revolução Americana, né? Então, a independência da América Espanhola, tenho falado sobre esses ideais. Então, dizem que esses homens, né, esses conjurados, eles tiveram contato com os ideais iluministas e por essa razão eles resolveram criar um plano, né? Nesse plano havia o quê? A ideia de fundar uma república com a capital em São João del Rei, implantar indústrias na região e criar também uma universidade em Vila Rica, ou seja, eles queriam fazer uma universidade. Só que eles não tinham o plano de fazer o quê? Abolir a escravidão, tá? Porque esses homens, eles eram escravagistas, eles eram donos de escravos, tá? E eles também não tinham a ideia de melhorar as condições de vida da população em geral, ou seja, era um movimento coordenado pela elite mesmo. O movimento foi denunciado ao governador, né, da capitania de Minas Gerais, que era o Visconde de Barbacena, pelo Joaquim Silvério dos Reis, tá?
que conseguiu em troca dessa denúncia o perdão de todas as suas dívidas. Informado sobre a conspiração, o governador suspendeu a derrama e ordenou a prisão dos envolvidos. Muitos participantes dessa conjuração eles acabaram sendo presos, julgados e condenados, tá? 11 desses participantes foram condenados à morte. Só que a rainha de Portugal, a Dona Maria I, também chamada de Maria Louca, resolveu mudar a punição deles, ao invés de ser morte, exílio perpétuo em colônias portuguesas na África. Só o Tiradentes teve pena de morte mantida. Aí, fala assim, por que o Tiradentes foi o único que morreu? Aí, durante muito tempo, eu, por exemplo, peguei essa versão, né, da história, quando eu era aluna. O Tiradentes morreu porque ele era o único pobre do movimento. Não, gente, o Tiradentes não era pobre, tá? Descobriu-se que, quando ele foi preso, quando esses conjurados foram presos, a maioria deles deu um jeito de esconder seus bens, porque sabia que a coroa portuguesa ia abocanhar. Então, a maioria deu um jeito de esconder seus bens, né, para a coroa portuguesa não pegar. Descobriu-se que o Tiradentes, ele tinha fazenda, ele tinha escravos, ele era alferes, então ele não era um cara pobre, não. Ele atuou em diversos setores, tá? Na realidade, se você compulsar os autos da devassa, que é o julgamento dele, você vai verificar que esse cara, ele foi julgado porque ele falou demais, tá? O Tiradentes, ele atuou muito como propagandista. Então, ele falava publicamente, abertamente contra a coroa portuguesa. Ele falava publicamente. Então, chamava lá no julgamento o seu Manuelzinho da venda, né? Senhor Manuel, o senhor algum dia viu este sujeito a falar contra a coroa portuguesa? O cara fala, vi sim. Tava lá tomando uma branquinha e falando mal da coroa portuguesa, sim. Então, dizem que o cara que tinha mais testemunhas contra si era o Tiradentes, porque o resto ficava na encolha, né? O resto participava das reuniões, mas não falava abertamente contra a coroa portuguesa, igual o Tiradentes falava, certo? Então, por essa razão, a Dona Maria I resolveu condenar só o Tiradentes. Por que ela condenou só o Tiradentes? Ela podia não ter condenado ninguém. Mas existia uma coisa chamada dar o exemplo, tá? Então, muitas vezes, essas execuções cruéis, elas serviam para que os colonos ficassem com medo. Olha, essa é a punição para quem comete o crime de lesa majestade, né? O crime de lesar ao rei. Essa é a punição, né? Então, ou seja, condenou-se Tiradentes à morte, Tiradentes foi enforcado, foi esquartejado, pegaram o cadáver do Tiradentes, desmembrado lá, colocaram a cabeça na estaca, colocaram na praça, uma perna no outro canto, um braço no outro canto, e assim sucessivamente. Por quê? Porque as pessoas passavam, elas olhavam aquilo e temiam. Véi, eu não vou mexer, não, não vou mexer com cor português, não, você é louco, mano. Olha lá, ó, a cabeça do doido lá, ó. Olha lá a cabeça do Tiradentes, meu. Né? Não vou mexer com isso, não. Deus me livre, ó. Deus me livre de mexer com a coroa portuguesa. Ou seja, você criava um medo nas pessoas e era uma forma de dominar elas, tá? E assim, esse movimento, durante o período que o Brasil era colônia, ele era extremamente mal visto, né? O Tiradentes era visto como um malfeitor, bandido, foi executado, tá? Foi apenas na República, quando a República ela é proclamada aqui no Brasil, quando é instaurada a República no Brasil, é que esse movimento ele é resgatado e adquire esses ares de heroísmo, né? O Tiradentes enquanto um herói nacional, associa-se a imagem de Tiradentes à imagem de Jesus Cristo, né? Aquela imagem do Tiradentes barbudo, né? Só que o Tiradentes, gente, ele não usava barba provavelmente porque ele era um militar. E outra coisa, os presos, né, eles
eles não tinham cabelo comprido, eles não tinham barba muitas vezes, porque raspava por causa das pragas de piolho, tá? Então, assim, isso foi uma imagem construída no período republicano, porque o Brasil precisava desvincular daquela ideia das raízes portuguesas e tentar adquirir uma característica própria. Criar-se ali um ideal de nação brasileira desvinculado da ideia de Portugal. E aí, pessoal, o Tiradentes foi considerado herói nacional, né? Dia 21 de abril comemora-se o feriado do Tiradentes. Uma coisa boa, né? Feriado. Que me perdoe quem não gosta de feriado, eu gosto. E aí, pessoal, tem esse feriado, né? Do Tiradentes. E esse sentido da palavra inconfidência, né? Traição, ela foi sendo abandonada e começou a adotar-se o termo conjuração, né? Que é essa ideia de conspirar mesmo contra algo. Beleza? Então, até isso foi sendo transformado. Você vê que a história ao longo dos séculos, ela vai mudando, tá? Depende muitas vezes de quem tá no poder, beleza? No próximo vídeo, vou falar sobre conjuração baiana. Vou falar sobre a família real portuguesa no Brasil. Então, não percam o próximo vídeo. Estarei aqui com vocês. Curtam, compartilhem, clique no sininho e grande abraço a todos vocês.